Bom, então vamos lá. Nesse vídeo a gente vai começar a falar sobre a sinalização elétrica nos neurônios, beleza? Então quando a gente pensa em um neurônio, vou desenhar aqui o nosso neurôniozinho, como sempre, né? Aquele esqueminha. Então os neurônios, eles transmitem impulsos elétricos, né? Eles conduzem impulsos elétricos através dos potenciais de ação. E assim como todas as outras células, os neurônios eles vão ter um potencial de membrana. Tá? Então a gente tem várias células que têm potencial de membrana. O que seria esse potencial de membrana? O potencial de membrana é a carga elétrica dessa membrana, né? O estado elétrico dessa membrana. E ele vai estar relacionado com duas coisas. Primeiro, a distribuição dos íons lá dentro da célula e fora da célula, né, no líquido e no leque, no líquido intracelular e no líquido extracelular. E aí a gente tem que a distribuição desses íons ela vai ser desigual. Né? Então, se eu pensar aqui no exemplo, né, eu tenho lá o meu leque, meu leak. Então, leak e o leque. Dentro da minha célula, lá no meu líquido intracelular, eu tenho uma grande quantidade de íons potássio, certo? Do lado de fora, eu tenho uma grande quantidade, por exemplo, de íons sódio, de íons cálcio, de íons cloreto, né, etc. Aqui dentro da célula, eu também tenho uma grande quantidade de proteínas carregadas negativamente. Então, proteínas que têm ânions, né, que têm elétrons ali negativos, certo? Além de outras moléculas, né, como fosfato, por exemplo, enfim. Então, a gente tem diferentes distribuições. Então, essa distribuição de íons aqui, no líquido leque, ela vai ser desigual, beleza? Então, eu vou ter, por exemplo, mais sódio dentro, mais sódio fora do que dentro, né? Eu tenho mais potássio dentro do que fora, certo? Então, aqui fora eu também tenho potássio, aqui dentro eu também tenho sódio, só que em quantidades pequenas, beleza? Então, essa é a primeira coisa. E isso é uma das coisas que define esse potencial de membrana. Além disso, a gente tem a questão da diferença na permeabilidade para os íons. Então, a gente também tem a permeabilidade da membrana aos íons, beleza? Então, se eu imaginar, né, uma membrana em repouso, a gente tem a permeabilidade nada mais é do que a passagem desses íons, né? Então, uma membrana em repouso, quando eu tenho aqui uma membrana em repouso, certo? Ela tem uma permeabilidade maior aos íons potássio. Então, eu tenho uma maior permeabilidade. Potássio ele tem uma maior permeabilidade, por exemplo. Isso faz com que os íons potássio eles extravasem, né? Eles flutuem ali para fora da célula. E esse é um fator que contribui para a célula em repouso, principalmente o neurônio em repouso, ter uma carga mais negativa, ele ser mais eletricamente negativo. Então, se a gente for comparar, por exemplo, com outras moléculas, o potássio em repouso ele é que tem a maior permeabilidade, né? Bem maior do que o sódio, por exemplo, e que o cloreto. Tá? O cálcio ele não vai fluir, né, quando a célula está em repouso, beleza? Então, basicamente seria isso. Então, esse é um fator importante que vai manter essa célula negativa. E aí a gente tem que o potencial de membrana do neurônio em repouso é de menos 70 milivolts, certo? E aí, como é que a gente determina isso? Basicamente tem duas equações, que a gente não vai entrar muito nelas, eu só vou citar para a gente saber que elas existem. Então a gente tem uma equação que a gente chama de equação de Nernst. E a equação de Nernst ela é uma equação que basicamente, né, ela vai estar relacionada com o potencial do equilíbrio iônico. Tá? Só vou colocar aqui, é mais questão de curiosidade, a gente nem vai colocar a fórmula. Então, potencial de equilíbrio iônico. Então, essa equação de Nernst, ela vai determinar o equilíbrio iônico de um íon exclusivo. Tá? Então, de um íon. Como, por exemplo, ali eu posso pegar o potássio. Tá? Então, segundo a equação de Nernst,
o potencial de equilíbrio iônico do potássio é de menos 90 milivolts, certo? Lá dentro dessa célula. Então, se só tivesse o influxo e efluxo de potássio aqui, né, nessa membrana em repouso, a gente teria um potencial de menos 90 milivolts. E aí a gente tem uma outra equação, que é a equação de Goldman, né? Que é a equação GHK, vou colocar aqui Goldman, abreviado. Porque o nome do cara é difícil, é Goldman Hodgkin Katz, né? Alguma coisa assim. E essa equação, ela vai levar em conta todos os íons. Então, tanto o sódio, quanto cloro, quanto o potássio. Porque em repouso, todos esses íons eles são permeáveis. Só que o sódio e o cloreto em pequena quantidade e o potássio ele é muito permeável, beleza? E aí, segundo essa equação, a gente vai ter, né, ali, considerando todos esse influxo e efluxo de íons, a gente tem menos 70 milivolts de potencial de membrana para o neurônio, beleza? Então, essa equação do Goldman aqui, ela vai levar em consideração o gradiente de concentração e a permeabilidade, certo? Então, o gradiente é o quê? A quantidade de íons que eu tenho fora e que eu tenho dentro, né? Então, vamos supor que eu tenho lá 100 fora e 10 dentro. E a permeabilidade, beleza? Então, de modo bem geral mesmo, isso aqui bem resumido, a gente não vai nem entrar em detalhe, né, para não confundir muito. Mas a gente tem essas duas equações, né, que servem para quê? Para determinar, né, são elas que explicam essa questão do potencial, né, de membrana ali do neurônio em repouso e também das outras células. Tá? Então elas vão levar a quantidade de íons que eu tenho fora e dentro, vão comparar também a questão da permeabilidade. Agora, o que acontece quando esses íons se movimentam? Né? Então a gente tem que o movimento dos íons, esse movimento iônico, ele vai gerar sinais elétricos, certo? Então o que seria isso? O potencial de repouso, como a gente acabou de ver, de um neurônio, certo? O potencial de membrana em repouso, ou seja, quando o neurônio não está sendo estimulado, não está sendo excitado, ele é de menos 70 milivolts, beleza? E o que vai manter esse potencial de repouso em menos 70 milivolts? Esse potencial ele vai ser determinado por dois fatores. Então, a gente tem dois fatores que determinam. Um deles é o gradiente de concentração de potássio, certo? Ou seja, a quantidade de potássio que eu tenho dentro da célula. E a outra vai ser a permeabilidade da célula aos outros íons. Isso aqui é meio confuso, né? Mas vamos lá. Então, de novo, a gente tem a célula aqui. Gradiente de concentração de potássio. Então, se eu tenho uma alta quantidade de potássio aqui dentro da célula, né? Aqui fora eu tenho sódio e eu tenho cloreto. Vou fazer de outra cor só para mudar sódio e eu tenho cloreto, certo? Se o potássio sai da célula, a célula está perdendo carga positiva, então ela tende a ficar mais negativa. Da mesma forma, se eu tenho entrada de cloreto, o cloreto ele tem uma carga negativa, certo? Ele é um ânion, então a célula tende a ficar mais negativa. E da mesma forma, se eu tenho um influxo de sódio na célula, como o sódio tem uma carga positiva, ele é um cátion, essa célula vai ficar mais positiva, e aí eu posso ter uma despolarização, certo? Então, se entra cloreto, fica negativo, se sai potássio, fica negativo, se entra sódio, fica positivo. Essas são alterações, né, que a gente vai ter ali. E aí, se a gente for traçar um gráfico, por exemplo, né, só para a gente entender, vamos colocar isso em um gráfico. Então, aqui eu tenho, vou fazer um esqueminha aqui. Então, aqui eu tenho potencial de membrana, né, desse lado, que eu vou colocar sempre em milivolts, tá, que é a medição que a gente usa ali para membrana. E aí, aqui eu tenho o tempo em milissegundos, que seria ali de um impulso elétrico, tá? E aqui em milivolts eu tenho o potencial dessa membrana.
Então, vou traçar aqui alguns risquinhos. Beleza, então aqui a gente tem menos 100, menos 60, menos 20, 0, mais 20, por aí vai, beleza? Então imagine que essa minha célula, ela tem um potencial ali, né, quando ela está em repouso, de 70, então vai estar mais ou menos aqui, certo? Só que, em algum momento, eu posso ter, por exemplo, um aumento na entrada de íons sódio. Então vamos supor que aqui, ó, o sódio ele está entrando, ó. Então nesse momento aqui o sódio ele entra na minha célula. Vou tirar essas setinhas aqui, tá? Então vamos de novo. Então nesse momento aqui, ó, que o sódio está entrando na minha célula, o que acontece? Eu tenho íons positivo entrando, então ela começa a ficar mais positiva. Então ela sai de menos 60 e ela vai para menos 20, então ela fica mais positiva. Por quê? Eu tenho um aumento da quantidade de íons sódio, certo? Só que aí, né, entrou um pouquinho de sódio, o sódio já saiu, né, então aqui já tenho a diminuição ali dos íons sódio, voltou ao normal, certo? E o que pode acontecer? Eu também posso ter o inverso disso, então eu posso ter um aumento da eletronegatividade dessa célula, então ela pode ficar mais negativa. E aí, o que pode acontecer aqui para ela ficar mais negativa? Eu posso ter um aumento, por exemplo, da saída de potássio, ou eu posso ter um aumento na entrada de íons cloreto, que são negativos. Então, se sai mais potássio, ela vai ficar mais negativa. Se entra cloreto, ela também vai ficar mais negativa. E aí a gente tem dois nomes para esses fenômenos aí, para esses processos. Quando ela fica positiva, a gente chama de despolarização, certo? Então, na despolarização, a célula ela vai ficar mais positiva. E quando ela fica mais negativa, a gente chama de hiperpolarização. Quando ela fica mais negativa que o repouso. E aí esse processo aqui, quando a gente fala de despolarização, é essa aqui, né? Ela saiu de menos 60 e foi lá para mais 40. Quando ela volta para o repouso, ó, quando ela sai da despolarização e volta para o repouso, isso aqui a gente chama de repolarização. Certo? Então, despolarização é a curva ascendente, a curva que vai para cima. Repolarização é a descendente, que vai para baixo. Hiperpolarização é quando ela vai mais, né, quando ela diminui além do repouso, beleza? Então, esse ponto aqui seria o repouso, certo? Esses são alguns conceitos para a gente entender como que acontece, né, o potencial de ação do neurônio. Então, isso aqui seria mais uma introdução mesmo. Tá, então a gente viu que esses íons, eles vão entrar e sair da célula. Só que para esses íons entrarem e saírem da célula, não é assim, né? Atravessa a membrana, entra e sai a hora que quiser. A gente tem aqui na nossa membrana, nessa região aqui da membrana, a gente tem canais iônicos, certo? E esses canais iônicos são canais que vão permitir a passagem dos íons. E agora a gente vai falar um pouquinho deles. Então aqui, ó, de novo, então eu tenho lá a minha célula, né? E na minha célula eu vou ter vários canais espalhados por ela. E aí esses canais, o que eles vão fazer? Eles vão permitir a passagem dos íons. Então eu tenho canais que deixam o sódio passar, eu tenho os canais que deixam o potássio passar, né, sair, no caso. Eu tenho canais que deixam, por exemplo, o cloro entrar dentro da minha célula, e eu tenho canais que vão deixar o cálcio entrar na minha célula. Então esses canais, eles são como se fossem portões, como se fossem portas. Então eles ficam fechados e aí em determinados momentos eles abrem e permitem a entrada desses íons. E aí alguns canais eles ficam sempre abertos, outros abrem e fecham. Tá? Então cada canal vai variar, vai atuar de uma forma diferente. E aí a gente tem três tipos de canais. Três principais tipos de canais iônicos. Tá? A gente tem três tipos de canais aí iônicos. O primeiro tipo de canal iônico é um canal que a gente chama de canal de controle mecânico.
Como assim controle mecânico? Esses canais eles são encontrados, né, principalmente naqueles nossos neurônios sensoriais. Então lembra o neurônio sensorial? Que ele capta estímulos, né? Então eu tenho aqui um estímulo mecânico, um toque na pele, por exemplo, um estímulo tátil, né? Então um estímulo mecânico. Quando eu tenho esse estímulo mecânico, eu vou ter a ativação desses canais de controle mecânico. Então imagina que eu tenho lá a minha membrana, certo? Na minha membrana eu vou ter esses canais. E esses canais eu vou fazer aqui eles com a portinha fechada. Então eles estão fechados. Só que aí eu tenho um estímulo mecânico, eu tenho algum estímulo tátil, por exemplo. Esse estímulo vai fazer com que essa portinha desses canais ela se abra. Então esses canais eles vão se abrir. Então a portinha estava aqui, ó, a portinha abriu, certo? E aí quando essa portinha abre, aqueles íons que estavam ali do lado de fora, eles vão entrar dentro dessa célula. Então, por exemplo, vamos supor que eu tinha aqui íon sódio, né? Quando eu tenho esse estímulo mecânico, eu tenho a abertura desses canais e entra um monte de sódio na célula. E aí aumenta a quantidade de sódio. E aí o que acontece? A célula ela vai ficar mais positiva. E aí eu vou ter uma despolarização. Certo? Então esse é um dos tipos de canais que a gente tem. O canal de controle mecânico. Um outro tipo de canal são os canais que a gente chama de canais dependentes de ligante ou ligante dependente. A gente tem os canais ligante. Vou colocar dependentes de ligantes, que é mais fácil a gente associar. Dependentes de ligante. Certo, esses canais dependentes de ligante, como o próprio nome diz, eles dependem de algum ligante. Eles precisam de alguém para ativar eles. Então eu tenho lá o meu canalzinho que está com a portinha dele fechada. E aí esse canal, ele vai ter aqui um receptorzinho onde alguma coisa vai se ligar. E aí eu posso ter um ligante, certo? Então isso aqui é um ligante. O que é o ligante? É uma molécula, né? Uma substância química, alguma coisa que vai vir aqui e vai se ligar nesse canal, certo? E aí quando esse ligante, que pode ser, por exemplo, um neurotransmissor, pode ser um hormônio, né? Pode ser um fármaco, uma substância química, quando esse ligante ele se liga a esse receptor, o que que acontece? Essa portinha que estava fechada, ela também vai se abrir. E aí eu vou ter, novamente, a passagem dos íons, beleza? Então, qual que é a diferença desse canal para o outro? O outro abre a partir de um estímulo mecânico, né? E esse aqui abre quando algum ligante, quando alguma substância, alguma molécula se liga a ele. E aí eu ainda vou ter um terceiro tipo de canal, são três, que é o canal dependente de voltagem. E aí, como o próprio nome diz, ele vai depender de uma voltagem, ele vai depender de uma alteração elétrica do neurônio, da célula, certo? Então, esses neurônios dependentes de voltagem, eles vão responder a alterações ou mudanças no potencial da membrana. Como assim? Né? Então vamos lá, vamos imaginar que aqui eu tenho, né, aqueles mesmos canais, meu canalzinho lá, e ele tem uma portinha que ele está fechado, certo? E aqui a minha membrana ela está em repouso, ela está em menos 70 milivolts. Beleza. Aí vamos supor, tá, uma situação hipotética. Então vamos colocar aqui embaixo, por exemplo. Então aqui eu tenho a minha célula, e aí aqui eu tenho um canal ligante dependente, tá? Esse aqui é um canal dependente de ligante. Então, esse aqui é um canal de ligante. E aí eu tenho outro que vai estar aqui do lado, que é o de voltagem. Então esse aqui é o canal
voltagem. Esse aqui está com a portinha fechada. Esse aqui também. Agora acompanha comigo. Aqui eu tenho um ligante, né? Vamos supor que eu tenho um hormônio. Vamos colocar um neurotransmissor. Esse neurotransmissor vai vir aqui, se ligar. E aí eu vou ter a abertura, né, desse canal iônico ligante dependente. E aí eu tenho íons entrando na célula, íon sódio, certo? O que acontece? A célula, aqui como a gente viu no exemplo, ela estava a 70 milivolts. Só que quando o sódio entra, aumenta a quantidade de íons positivos. E aí de menos 70, ela vai, por exemplo, para menos 20, menos 30. Vou colocar aqui menos 20, certo? Quando ela chega a menos 20, ela vai ativar esse canal voltagem dependente. Por quê? Porque eu tive uma alteração na membrana, no potencial de membrana. Essa célula ela começou a ficar mais positiva, certo? E aí esse canal voltagem ele também vai abrir. E aí eu posso ter entrada, por exemplo, de mais íons. Então, vamos supor que esse canal aqui é um canal voltagem de cálcio. Aí eu tenho entrada de cálcio, que deixa essa célula ainda mais positiva. E aí de menos 20 ela pode ir para, por exemplo, mais 30 milivolts, certo? Então, o canal dependente de voltagem, ele vai se ativar quando tiver uma alteração na voltagem da célula mesmo, como o próprio nome indica. Então, se eu estava lá em menos 70 milivolts, né? E agora eu cheguei, por exemplo, aqui em menos 20, menos 30, sei lá, alterou, certo? Aí eu tenho a abertura dessa portinha e eu vou ter a entrada dos íons, beleza? Então, basicamente, esses são os 3 tipos de canais iônicos que a gente tem. E uma coisa que é importante a gente falar sobre os canais iônicos, tá? Isso de modo geral, todos. A gente tem diversos tipos de canais iônicos, diferentes uns dos outros, tá? Então, esses canais eles são formados ali por proteínas, né? Então, a gente pode ter diversas combinações de proteínas diferentes que vão formar canais diferentes. E aí, cada canal atua de uma forma diferente do outro. Então, esses canais, basicamente, a gente tem 2 mecanismos para os canais iônicos. Um mecanismo de ativação, certo? E aí a gente tem mecanismos de inativação. Quando a gente fala da ativação dos canais, a gente tem que cada canal ele vai ter uma velocidade diferente de ativação. Então a gente tem canais, como por exemplo os canais de sódio, que são canais rápidos. Então quando eles são ativados, eles abrem muito rápido. E aí já permite a entrada de sódio. Só que eu tenho também, por exemplo, canais de potássio. E esses canais de potássio, eles são canais um pouco mais lentos. Então, quando eles abrem, eles vão demorar um pouco mais de tempo para abrir. E aí, em relação à inativação desses canais, a gente pode ter uma ativação que vai ocorrer de forma espontânea. Então, é como se o canal ele tivesse um cronômetro. Então, na hora que dá o tempo dele, ele vai e fecha. E aí para de ter entrada de íons. Ou a gente pode ter uma ativação por feedback, né, por retroalimentação negativa. Então, alguma coisa vai sinalizar para ele que está na hora dele fechar, certo? Então, só alguns conceitos mesmo para a gente entender. E além disso, a gente também tem alterações patológicas nesses canais, que são as chamadas canalopatias. Então, existem sim doenças que são causadas por alterações no funcionamento desses canais. E a gente chama de canalopatias. Esses canais também são conhecidos como canais mutantes. Então, esses canais que são feitos através de proteínas, né, podem ter mutações. Né? Então, a gente pode ter mutações genéticas mesmo, né, hereditárias, enfim, por vários fatores, que vão afetar as proteínas que compõem esses canais, certo? E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter um defeito no funcionamento dos canais, e vai gerar um defeito nele. Então imagina que é um canal que ele não fecha, um canal que ele, enfim, não abre, né? A gente vai ter uma alteração no funcionamento desse canal.
E esse defeito ele pode levar a várias patologias. Então a gente tem, por exemplo, né, que as arritmias cardíacas tem várias causas, né? Mas a gente tem que elas podem ser causadas por alterações, por exemplo, no funcionamento dos canais de sódio, no funcionamento dos canais de potássio, no funcionamento dos canais de cálcio, tá? E nos de potássio, certo? A gente pode ter também um outro tipo de patologia que é causada por uma alteração de canais. A epilepsia, a gente tem uma hiperativação ali desses canais. A fibrose cística, que está relacionada com uma alteração cística, uma alteração nos canais de cloreto, certo? Dentre outros fatores. Então a gente não vai aprofundar muito nisso, mas só para a gente saber que o funcionamento desses canais ele é importante. E uma vez que eles não funcionam, a gente vai ter o quê? A gente vai ter patologias estando relacionadas com esse funcionamento, com esse defeito, né? Com esse mau funcionamento, beleza?